Queridos, nós estamos, igual o Jonas estava falando no louvor, nós chegamos ao final do ano. E nessa época, muitas pessoas fazem uma análise da vida. O que aconteceu, o que deixou de acontecer, quais foram as minhas metas e os meus planos que foram traçadas no começo do ano, quais dessas metas eu consegui atingir, quais desses planos eu consegui atingir. E às vezes nos alegramos, e muitas vezes nos entristecemos, porque existem coisas que realmente não aconteceram. Poxa, mas eu fiz tudo direitinho e não aconteceu. Só que eu quero falar para vocês que todas as promessas do Senhor sobre as nossas vidas vão acontecer. O único que pode impedir isso de acontecer, faz assim, ó, sou eu. Assim, sou eu. Se existe uma promessa de Deus sobre a minha vida e ela ainda não aconteceu, não está acontecendo, possivelmente o culpado sou eu. Eu não quero trazer um peso no coração de vocês, mas esse diagnóstico, vamos chamar isso de diagnóstico, tá? Acontece muitas vezes nós não recebemos a promessa porque nós nos entristecemos. Nós não recebemos a promessa porque nós perdemos o foco. E quer ver uma coisa interessante? Nós não recebemos a promessa porque nós não lembramos que existe uma promessa ao nosso respeito. Já pararam para pensar? Quantas promessas de Deus existem na vida de vocês, na minha vida? Vocês conseguem lembrar alguma das promessas do Senhor sobre as nossas vidas? A Bíblia tem milhares e milhares de promessas de Deus para várias pessoas, para o homem, e basicamente para o povo de Deus, para a igreja, para o Israel de Deus no Velho Testamento e para a igreja de Jesus no Novo Testamento. E muitas promessas do Velho Testamento servem de espelho para o Novo Testamento e se aplicam de alguma forma nas nossas vidas, porque nós tomamos posse, nós guerreamos e nós falamos, Senhor, da forma que o Senhor prometeu para o teu povo, eu sou teu povo também. Eu quero essa promessa para a minha vida. Eu faço menção e eu vou lutar para que essa promessa venha acontecer na minha vida. Quem é capaz de falar alguma das promessas que Deus tem sobre as nossas vidas? Quem mais? Vamos lá, vamos fazer um Gzão aqui. Hã? Olha que interessante, Amém. São milhares e milhares de promessas. Só que às vezes a vida se torna preto e branco. A vida fica sem graça, porque as coisas não estão acontecendo, nós nos entristecemos. O inimigo tem a especialidade, e ele é treinado, sabe para quê? Para paralisar o povo de Deus. Desde a antiguidade, o que ele mais quer é paralisar. Então deixa o povo dentro da igreja, mas simplesmente paralisado. Quando eu perco a visão, quando eu perco a memória, da minha memória, as promessas de Deus sobre a minha vida, automaticamente eu estou deixando de ter fé. E quando eu não tenho fé, eu não vou lutar por aquilo que eu creio, porque eu deixo de crer. Simplesmente deixo de crer. Uma vida de quem não tem fé não pode ser uma vida produtiva. E o Senhor não quer igrejas, templos cheios. O Senhor quer pessoas cheias dele, para que as promessas se cumpram e que todos possam viver essas promessas. Isso não acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com todas as pessoas. Vêm circunstâncias e nos levam para um lugar que a vida fica sem graça, fica preto e branco. Falar, eu vou lá, mas eu não queria nem... Quer saber? Quer saber, pastor? Eu não queria nem ir na igreja. Eu entendo. Também passo por isso, viu? Sabia? Você sabia? Todo mundo passa por isso? Poxa, o negócio está tão ruim que... Acho que eu ia ficar assistindo o Globo Esporte. Passa hoje? É de domingo? Então, meu Deus do céu. Mas existem promessas, e em nome de Jesus, que a gente venha poder lembrar as promessas do Senhor para as nossas vidas nesse dia, e que a gente venha conseguir colocá-las em prática, porque senão elas só vão ser promessas que estão no papel, Qual que é o versículo mais conhecido da Bíblia? Qual que é? João 3,16, não é isso? Existe uma promessa, qual que é a promessa?
aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E logo de cara já existe também uma condicional, né? Então ele declara o amor dele, ele declara que, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele, a condicional, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E quando eu deixo de lembrar as promessas, deixo de exercitar a fé, eu estou deixando de crer naquilo que Jesus falou ao meu respeito. Eu vou me distanciando daquilo que ele tem para a minha vida. Não estou falando de salvação, mas eu estou falando de reino de Deus estabelecido na terra, que vai ser feito através da minha vida. Quem quer estabelecer o reino de Deus aqui na terra através da sua própria vida? Amém? Para isso que nós fomos restaurados. Nós fomos restaurados para ser esse corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é um corpo vivo. Um corpo que vive as promessas, que anda debaixo da promessa, que crê na promessa, que a situação pode estar complicada, pode ser o que for, mas ele crê que no final, nosso Redentor que vive se levantará e guerrear as nossas batalhas. Eu não deixo de crer no poder de Deus sobre a minha vida. Amém? Gente, existia uma promessa sobre o povo de Israel, quando eles estavam saindo do Egito. Isso se transformou na Páscoa. Vocês lembram qual era a promessa? Que o povo de Deus tinha que matar um cordeiro de 1 ano, reunir os familiares, comer o cordeiro, cozer o cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. E quando eles passassem esse sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria por cima e não haveria a morte dos primogênitos naquela casa. Então, hoje esse sangue é sobre as nossas vidas. Existe essa promessa, o sangue de Jesus já nos cobriu de uma multidão de pecado. Não tem nenhuma acusação que possa vir sobre as nossas vidas, uma vez que nós já pedimos perdão e nós estamos debaixo do sangue de Cristo. Nós já estamos livres da morte. E esse povo, são diversas e milhares de promessas. Só que o povo tem a tendência de esquecer as promessas. Igualzinho nós, porque nós também somos povo, né? Nós também somos povo. O Senhor já fez grandes coisas nas nossas vidas e muitas vezes a gente esquece das promessas que o Senhor já fez. Amém? Vamos entrar no boletim então? Deus cumpre as suas promessas. E o versículo base está aqui, em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Vamos ler juntos de novo? Vamos lá. Amém. Gente, o contexto desse versículo é o seguinte. Balaque, rei de Moabe, ouviu dizer que o povo de Israel, que era um povo muito grande, que estava vindo, caminhando, e por onde eles passavam, eles iam vencendo as batalhas. Isso foi depois da morte dos primogênitos, eles já estavam caminhando por um grande tempo ali, rumo à terra prometida, rumo à promessa que Deus havia dado para a vida deles. E o rei Balaque ficou preocupado com o crescimento desse povo, e eles estavam chegando perto da cidade de Moabe. E ele pegou e chamou Balaão, que era um... Quem que ele era, Balaão? Um adivinho, um mago, alguém que teoricamente buscava a Deus ou aos deuses. E ele falou, ó, preciso de ajuda. Está vindo esse povo e por onde eles passaram, o relato é que eles destruíram tudo e eles prevaleciam sobre qualquer reino. E eles estão chegando perto do meu reino e eu não quero que eles prevaleçam sobre nós. Então eu quero, Balaão, que você amaldiçoe a este povo. E quando você, para que a gente prevaleça sobre eles. Balaão pegou simplesmente e falou, ok. Nesse versículo foi a segunda vez que Balaque havia pedido para Balaão. Na primeira vez, ele falou com Balaão e Deus falou, Balaão, não vá com eles. Não vá com eles porque esse povo é um povo abençoado e eu tenho um plano sobre a vida deles. E da segunda vez, Balaão vai lá, conversa com Deus e Deus manda esse recado através de Balaão para o rei Balaque. Presta atenção, Balaque. Deus não é homem para que minta não, rapaz. E nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá?
Então ele está mandando um recado para o rei de Moabe, através de Balaão, o Deus usando a boca de Balaão agora, que até a mula dele falou, uns versículos para trás, para dar um recado para o rei de Moabe. Falou, olha, a palavra de Deus sobre a promessa que Deus já fez para o povo dele vai se cumprir. Então você tira o cavalinho da chuva, que por onde eles passarem vai ser êxito do povo de Deus, do povo de Israel. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando quer, ele usa a mula, ele usa o ímpio, ele usa esse próprio pobre pastor, ele usa quem ele quiser, mas a promessa dele vai se cumprir. E ele deixou muito claro isso para o rei Balaque. Não adianta você fazer nada, não adianta, eu não posso me levantar contra esse povo, porque esse povo é abençoado pelo Senhor dos Exércitos, pelo Rei, pelo Deus Todo-Poderoso. Tendo ele cumprido, não o fará? Tendo ele determinado, não vai se cumprir? Esse é o Deus que nós servimos. Existe uma palavra sobre as nossas vidas. E se existem áreas que estão paralisadas, em nome de Jesus, nós vamos caminhar nesse dia. A gente vai receber ferramentas que vêm do alto para que a gente possa caminhar e para que nenhuma das promessas do Senhor venha se frustrar nas nossas vidas. Amém? Só que para isso a gente precisa conhecer as promessas. Nós já saímos do Egito. Agora a gente precisa passar por esse processo de fortalecimento e de crença no Senhor, e não deixar que nada venha nos desanimar. Amém? Deus quer que o lembremos das promessas. O contexto aqui de Isaías 62, de 6 a 9. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, Deus falando, pus guardas, através da boca de Isaías, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela mão direita e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o seu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que recolherem beberão nos átrios do teu santuário. O povo estava sendo escravizado mais uma vez. E Deus levanta Isaías. Deus sempre levanta um profeta para lembrar das promessas do Senhor. Deus sempre levanta uma pessoa para que nós venhamos trazer à memória aquilo que dá esperança. Eles estavam novamente se deixando escravizar. E Deus levanta Isaías para exortar o povo e falou, eu estou colocando sentinelas nos muros. E eu quero que todos vocês fiquem cantando e clamando até que Deus venha. E Isaías falando, até que Deus venha ao seu favor. Quero ler esse mesmo versículo que está na NVI. Isaías 62, 6 a 9. Vocês não têm. Coloquei sentinelas nos seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão de dia e de noite. Daí um chamado que Deus fez ao povo, que está na segunda parte do versículo 6. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, não parem, não descanse, e não lhe concedam descanso, não conceda descanso ao Senhor, até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela louvor da terra. Quando a gente estiver com luta, a gente tem que começar a louvar e clamar ao Senhor, até que Ele venha ao nosso favor. Nós somos a Jerusalém de Deus hoje. Quem sabe disso? Quem crê nisso aí? Eu sou a Jerusalém de Deus. E a minha Jerusalém é a minha casa. Eu não posso ficar paralisado enquanto eu estou passando por luta. Então eu tenho que pegar junto com os sentinelas e clamar ao Senhor até que Deus venha ao meu favor. Isso não é torcer o braço de Deus, não. Isso é exercitar a memória no meu coração. Porque Ele já prometeu sobre a minha vida. Eu preciso disso, não é Deus que precisa que eu fique clamando pelo amor de Deus. Deus vem, Deus vem, Deus. Eu preciso disso para exercitar a minha fé. E eu sei que Ele vem ao meu favor. Então, quando a gente estiver passando por luta, estiver sendo aprisionado, o que a gente tem que fazer? Levantar os sentinelas e começar a clamar e exaltar o nome do Senhor até que Ele venha ao nosso favor. E outra coisa, Deus levanta pessoas. Quem aqui já teve uma experiência de estar passando por um dia ruim, uma época ruim na vida? Uma morte, uma tristeza, uma separação, um divórcio, uma perda,
uma quebra financeira e que não foi alguém lá até sua casa para te levantar e lembrar as promessas do Senhor. Deus sempre faz isso e Deus sempre vai fazer. Só que Ele não quer somente fazer isso com a gente, não. Ele quer nos transformar em pessoas que também vão e possam fazer a mesma coisa na vida de outros. Igreja, nós temos sementes e sementes e sementes de vida. E o que nós temos feito com o talento, o dom que Deus tem dado e colocado nas nossas mãos, e todo o conhecimento sobre a palavra de Deus e conhecimento prático nas nossas vidas, o que a gente tem feito com isso? A gente tem semeado na vida dos outros? A gente tem sido a esses que vão e quando vê um irmão numa situação complicada, a gente vai lá e vai orar e interceder por eles? Deus quer levantar uma igreja viva e poderosa. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós somos tabernáculo do Altíssimo, todos nós somos igreja. Não é fantástico isso? Não é fantástico? E às vezes a gente retém essa semente. Nós tivemos o GE na sexta-feira. E eu estava lembrando que no meu trabalho, eu não falo quase de Jesus. E o Espírito Santo me incomodando. Não tenho uma vida dupla, mas eu vou lá simplesmente e trabalho e procuro ter o meu testemunho pelo estilo de vida, coisa simples. E eu estava no elevador do trabalho esses dias e um senhor que dirige o elevador lá, motorista do elevador, ele tem 57 anos, senhor americano, e pelo jeito trabalhou a vida inteira na construção. Daí ele estava lá, eu falei, o que você está assistindo aí no seu telefone? Não se escandalizem, viu, gente? Daí era um vídeo pornográfico, né? Daí eu olhei, falei, meu Deus do céu. E como tinha outra pessoa comigo, a minha justificativa, eu não falei nada para ele. Fui embora. Daí de madrugada o Senhor me levanta. Rapaz, você tem tanta semente, você já conhece esse senhor desde o aeroporto do ano passado. Você nunca falou do meu amor para ele. Você nunca falou do meu amor para ele. E eu nunca tive esse tipo de experiência, mas dessa vez eu tive, e o Senhor ministrou e falou, ele é um ungido meu, ele é um separado meu, ele já pertenceu à igreja. Ele já pertenceu à igreja e hoje ele está afastado. Meu Deus do céu. Daí eu fui embora não, dormi, acordei, de manhã cheguei no trabalho, ele não foi no dia seguinte. Daí no próximo dia eu cheguei lá e entrei no elevador, ele estava sozinho lá. Não sei se tinha acabado os vídeos dele, ele não estava assistindo nada. E daí eu virei para ele e falei, você costumava ir na igreja, né? Daí ele começou a gaguejar. Eu falei, Deus está te chamando de volta. Deus está chamando você para que você possa voltar para a presença dele. Que você volte a servir ele. Ele falou, não, eu estou mudando de casa. Ele começou a gaguejar. Eu falei numa boa, mas ele começou a gaguejar, não, eu estou mudando de casa, e eu até já falei para minha esposa. Que assim que a gente chegar na nova casa, a gente vai procurar uma igreja, vamos voltar para a presença de Deus. Eu só dei esse recado e fui embora, né? Mas eu me senti bem, porque nós somos, às vezes, pregadores de áreas fechadas. E o Senhor quer que a gente seja a eclésia, a igreja chamada para fora, que toda a semente que a gente já tem, que a gente possa abrir a boca, e com ousadia, a palavra é semeada. Eu louvei a Deus por isso, ele falou que vai à igreja, eu creio, eu simplesmente creio, mas a sementinha ficou no coração dele, o toque ficou, porque aquilo que Deus falou para mim, testificou no espírito dele. Gente, nós somos uma potência na mão do Senhor, fala assim, eu sou uma potência na mão do Senhor. Eu não vou me calar. Quando eu tiver que falar do teu amor, eu vou falar em nome de Jesus. O Senhor quer isso para as nossas vidas. Isso traz satisfação. Isso encobre uma multidão de problemas. Quando a gente consegue falar do amor do Senhor e alguém recebe, ou quando a gente fala do amor do Senhor, alguém não recebe, mas depois de 5 anos você vê ele dentro da igreja, você fala, a semente ficou. Vale a pena. Quando a gente abre a boca e profere a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos sendo profetas de Deus. Eu quero ser um profeta de Deus. Nós somos essa nação de sacerdotes para ser profetas de Deus. Só que isso começa realmente dentro da nossa casa. Ele vai restaurando toda a nossa casa. E eu vou pegar essa promessa, eu vou viver todas as promessas do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus.
Para isso eu tenho que matar meu eu. E pensa num eu complicado, esse tal do meu. É complicado. Gente, a gente precisa matar esse tal de eu. Quando lembramos das promessas de Deus, passamos a ter esperança e não ficamos prostrados. Ele levantou Isaías para que o povo abandonasse o desânimo e para que clamassem a Deus o tempo todo. Olha só. E vamos aplicar de novo Números 23. Nós estamos falando de uma mensagem temática, na qual a gente pega os versículos e com o contexto dele e aplica em cima do conceito que está sendo ministrado. Então eu trouxe um pedaço de Isaías, vou voltar para Números, vou para Isaías e depois a gente vai aplicando. Amém? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que, para abençoar, recebi ordem. Balaão falando a Balaque. Ele abençoou e eu não posso revogar. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Deus não precisa necessariamente ser lembrado. O que realmente quer é que nós lembremos das promessas dele. E para lembrar as promessas do Senhor, é por fé e valentia. Em Mateus 11, 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. A salvação é pela graça. O reino é estabelecido por esforço. Todos os grandes homens de Deus que foram chamados pelo Senhor para fazer uma obra, passaram por esforço, passaram por resistência, passaram por dificuldades e tiveram que abrir mão do seu eu, do seu querer. E isso para nós é um relato da própria vida de Jesus, porque Neemias passou por muito esforço, quando ele viu que Jerusalém estava destruída, ele abriu mão de tudo que ele estava fazendo, ele era copeiro do rei e tinha uma vida confortável. Mas ele falou, não, eu quero ir lá para as ruínas, restaurar a terra dos meus antepassados, restaurar os muros, completar a obra de Deus. Ele abriu mão de tudo. E no meio da construção, ele encontrou muita resistência. Nós estudamos o ano passado, o ano inteiro, sobre Neemias, sobre os muros, muita resistência. Então, o reino, para ser estabelecido, é por esforço. E quem se esforça se apodera dele. Não estou falando de salvação, estou falando de um reino. Existe um reino sendo estabelecido aqui na terra. E se nós somos o corpo de Cristo, esse reino vai ser estabelecido através de nós. E não é por moleza, não. Não é fácil, não. É guerra, guerra, guerra. Por todos os lados. É guerra de um lado, guerra do outro. A hora que você pensa, agora vai dar para eu sentar e não fazer um pouquinho de nada? Sentar e não fazer. É guerra. É esforço. E se eu não me esforçar, eu vou ficar igual esse povo que precisa ser animado por um profeta. Então, queridos, em nome de Jesus, não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho da guerra, vamos nos esforçar e perseverar no Senhor, que Ele vai vir ao nosso favor. E não só para restaurar minha vida, mas para que eu seja um restaurador de vidas. Fala assim, eu sou um restaurador de vidas. Eu vou ser um restaurador de vidas. Se até agora eu não entendi isso, eu vou passar a entender e colocar isso em prática na minha vida em nome de Jesus. Amém? Quem quer isso? Senhor, eles falaram, viu, Pai? E existem promessas que foram feitas específicas para cada pessoa. Mas existem promessas que não eram, da mesma forma que não eram nem para nós. E tem um caso de uma promessa para uma mulher cananeia. Ela não tinha direito a essa promessa, mas ela insistiu tanto na presença do Senhor, ela foi buscar tanto de Deus, que Deus concedeu essa promessa a ela. Existem promessas que foram feitas aos patriarcas, não pertencem a nós, mas se a gente insistir na presença do Senhor, ele falou, Deus, eu sou teu povo também, eu vou tomar posse daquela promessa para a minha vida.
pelo Espírito. Amém? Olha o que aconteceu com essa mulher cananeia. Mateus 15, 22 a 28. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. Imagina, ela clamando a Deus, Jesus ficou quieto. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando-a atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele estava falando assim: eu não vou tirar o pão da boca dos meus filhos para aqueles pelo qual eu vim e dar aos cachorrinhos. De alguma forma, ou diretamente, ele estava falando que se ele tirasse o pão, se ele desse do tempo dele para ela, estaria dando pão aos cachorrinhos, chamando ela de cachorrinho. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ele lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a tua filha ficou sã. Às vezes a gente consegue ver fé, mais fé com aqueles que estão de fora do que aqueles que estão de dentro. Eu vejo fé em muitas pessoas que não estão dentro do aprisco de Jesus Cristo. Gente, o que vai fazer com que a gente tenha uma vida diferente é o exercício da nossa fé. Se eu estou desanimado, eu estou declarando que eu não estou tendo fé em Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou declarando que a morte dele não foi suficiente para restaurar a minha vida. A gente precisa exercitar a fé. Porque sem fé é o quê? Então, a gente precisa exercitar a fé. Eu preciso exercitar a fé. Quem está entendendo? Tá, é uma palavra dura não, né? Não, isso não pode ser dura não. Ai, ai, ai. Olha, em João 1, 11 a 13, não está no boletim de vocês, diz assim, versículo conhecido também: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, essa é a nossa promessa hoje. Essa é a nossa promessa hoje. Quem pode abrir Romanos 8, a partir do 29, para ler para mim? Eu vou levar o microfone. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Ou seja, e o 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mas aquele que predestinou também o chamou, que chamou também justificou, que o justificou também glorificou. Para quê? Para que a gente seja conforme a imagem do seu Filho. Esses somos nós. Essa é uma promessa sobre as nossas vidas. Essa é uma promessa sobre as nossas vidas. Então, a gente tem que viver crendo nessa promessa. Então, muitas vezes eu não faço as coisas do Senhor porque veio uma acusação, mas eu já fui justificado pelo sangue. Eu já fui justificado pelo sangue.
Eu já fui chamado, nós já fomos chamados, nós fomos justificados, nós fomos glorificados e nós estamos aqui para servir a Ele em espírito e em verdade. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Mas é por esforço, é por esforço, é por esforço. Nós vimos que todas as vezes que Israel foi levado cativo, assim que saía, caminhava bem por um período. Daí depois vinham as lutas, eles paralisavam. E os profetas eram levantados e falavam, voltem a adorar a Deus, voltem a adorar a Deus. A solução para as nossas vidas é voltar a adorar a Deus. Você está triste de manhã, coloca um louvor, começa a adorar a Deus. Leia um pedaço da palavra, ajoelhe, ore, busque a presença dEle. Nosso dia é completamente transformado quando a gente consegue buscar a presença do Senhor. Se eu não buscar a presença do Senhor, eu vou vir de domingo a domingo, de domingo a domingo. E sabe o que eu viro? Um juiz. Um juiz é esforço. Existe uma Jerusalém para a gente tomar conta. Existem as nossas esposas, existem os maridos das esposas, meu não. O marido das esposas, existem os filhos, existem tudo. E tudo começa nesse lugar. Tudo começa na busca do Senhor. Se eu não busco o Senhor, meu filho vê que eu não busco o Senhor, qual vai ser a tendência dele? Eu estava vendo meu filho tocar contrabaixo aqui, e ele faz os movimentos, eu fico, caramba, é meu filho mesmo. São muito, eles nos imitam naturalmente. Então, se ele me vê que eu não busco a Deus, automaticamente, ele não vai buscar o Senhor. Os nossos filhos nos imitam. Os nossos filhos nos imitam. Nós temos necessidade de buscar a presença do Senhor, porque nós temos a responsabilidade de apresentar nossa família para o Senhor. E essa é a promessa. Amém, queridos? Na verdade, Deus não quer que nós o lembremos, mas Ele quer que nós lembremos do que Ele já fez. Do que Ele já fez. Vocês conseguem pensar um pouquinho? O que Deus já fez na tua vida? Quais foram as transformações que o Senhor fez na sua vida? Pensa aí, pensa aí. Você consegue anotar? Anota aí no seu boletim. Alguma transformação que foi mais chocante na sua vida. Deus me tirou de tal lugar, me levou para tal lugar. Deus pegou a minha família destruída, igual Ele pegou a minha, e transformou e restaurou. Ainda chamou, justificou, abençoou, ungiu e enviou. Falei, que Deus é esse? Um Deus todo-poderoso, que Ele pega e faz isso comigo. Um Deus é todo-poderoso. Ele está nos chamando. Quais são as promessas do Senhor que já se cumpriram na sua vida? Quais foram as restaurações? Quais foram os milagres? Essas coisas nós temos que ter na memória muito fresca, para que a gente não perca o foco no momento da luta. Não perca. Israel perdia sempre o foco no momento da luta. Temos que lembrar o que Deus já fez. Deus quer que lembremos, ponto 3, de onde viemos. Ageu 1:5. Ora, pois, diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Há 2 semanas atrás eu preguei sobre Ageu, o que tinha acontecido. Esse povo tinha se desviado completamente de Deus, o povo de Deus, e tinha sido levado cativo na Babilônia, a ponto de Deus levantar Nabucodonosor como um servo dele, para quê? Para trazer juízo sobre o povo de Israel. E eles ficaram cativos por 70 anos. E Deus está falando assim, lembra do seu passado, lembra de tudo que aconteceu, e lembra que o que te fez voltar para o cativeiro. Lembra o que te libertou do cativeiro. Nós temos que lembrar de onde nós saímos, o que nós fizemos, de onde nós viemos e aonde nós estamos. Ponto 4. Deus quer que lembremos da tua palavra. Terei prazer, Salmo 119:16. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Terei prazer nos teus decretos. Como que eu vou conhecer as promessas do Senhor? Através da palavra. Existem promessas, para que a gente não se frustre, que ainda não chegou o tempo dela se cumprir. Mas vai se cumprir. Na vida de Davi levou muito tempo. Aproximadamente, falam os historiadores, quanto? 16 anos? Muito tempo. Imagina a promessa? Na vida de Abraão. Vai ser pai de multidões. Uma esposa estéril e ele já avançado de idades. Conheço vários irmãos aqui e a gente está ficando mais velho e tem ouvido que a coisa é complicada. Agora você imagina na vida de Abraão.
Queridos, existem promessas que não chegaram a tempo, mas vão chegar. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Ela pode levar um tempo, mas não vai falhar. E se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Queridos, eu quero, antes de ir para a próxima parte da palavra, que está aí no boletim de vocês, promessa versus condição, quero passar um vídeo que eu já havia visto nas mídias sociais da vida, e eu recebi novamente hoje cedo, e é muito interessante, e Deus falou comigo nesse vídeo, Deus falou demais. Ele falou, eu quero colocar um óculos, para que aquilo que você está vendo que é cinzento, sem vida e sem cor, seja transformado. Vamos passar o vídeo, Davi, por favor? It might, but some people see the effect right away. Oh, it's different. It's different. It's different. Yeah. Oh my God, it's different. It's different. Okay. It's different. Turn around and look at the lights. Oh my God. Oh my God. What colors you see? Those. You see colors now? Oh my God, is this the real world? Is this actually what it looks like? I am colorblind. Your eyes so that you'll see how it's supposed to see. It's so clear, I can't believe it. Savannah, what are we doing today? I get to see color for the first time today. And what's making that possible? I'm going to wear these Chroma glasses and I'm really excited about it. I've been waiting for a long time. And what color are you most excited to see? I think I'm most excited to see purple. Oh my gosh, look at the red. Oh my gosh. Oh my gosh, this is really cool. Oh my word. What color shirt do They just don't work. Can you see colors now? Oh my gosh. Oh my God. I guess it does work that well. Are you serious? I've been missing out on so much. Oh my God. What? So what are the colors? What are the colors? Ah, We're not in. Signatures now? we're not Can you organized. sign the card on blue? Can you see them? I'm. Oh my gosh. Orange, red, yellow, green, blue, purple. Here, buddy. Can you see it? It is. Thank you. Color. Can you see my shirt? Obrigado, Davi. Esse vídeo falou comigo demais, demais. Poxa, mas o que tem de espiritual? Às vezes a gente está numa vida inteira vendo tudo preto e branco, que é
É o caso dessas pessoas que são daltônicas, né? Que não conseguem diferir as cores. É preto e branco, cinza, né? E esses mais velhos, quando colocam óculos e conseguem ver a cor, eles não... Meu Deus do céu, né? É muita coisa, é muita revelação que se recebe em um segundo, né? E às vezes a gente está dentro da igreja muitos anos e eu não consigo enxergar quanta vida existe dentro do reino de Deus. Eu estou meio daltônico espiritual. O Senhor quer colocar um óculos na nossa vida para que a gente consiga enxergar a vida até em momentos de morte. Que a gente consiga enxergar a vida em momentos de dificuldade. Lembrando que a nossa breve e momentânea tribulação, ela vai servir de step lá no futuro, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa ser um instrumento dele no dia de amanhã. Porque não tem nada que Deus faça nas nossas vidas que não tenha propósito. Então não importa, ele vai colocar esse óculos para que a gente enxergue a vida colorida com o prisma dele. Se nós continuarmos caminhando somente com os nossos prismas, a gente vai ver tudo preto e branco e a vida fica sem graça. O reino de Deus tem muita emoção para quem quer. Para quem quer se envolver com o reino de Deus é montanha-russa direto. É montanha-russa direto, é sobe, desce, vai, mas nem sabe que vai chegar lá no final, vai vai dar certo, ele prometeu, vai dar certo nas nossas vidas, vai dar certo, mas eu tenho que ter fé, eu tenho que colocar esse óculos, eu falo, está colorido, Senhor, a coisa é, mesmo que quando esteja preto e branco, se os teus olhos forem bons, se os seus olhos forem maus, e quão grandes serão essas trevas. Então, se eu não enxergar as situações com um bom prisma, por pior que seja a situação, eu só vou enxergar trevas. Se eu enxergar que aquele momento é passageiro, aquilo vai virar um step e amanhã eu vou poder testemunhar. Se eu fosse ficar preso nas minhas lutas do passado, eu teria me divorciado e não casava nunca mais. Culpa minha, não dela. Entendeu? Mas, às vezes a gente fica preso em lutas do passado e não coloca esse olho para circunstância nenhuma. Deus quer lembrar que existem as promessas sobre as nossas vidas. Promessas, promessas e promessas. Quero falar sobre promessas versus condição. Se há uma promessa e não está se cumprindo, alguma condição pode ter sido esquecida por nós. Então, quando passamos pelos vales das provações. Escreva aí, por favor. Promessa. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Condição. Ele precisa ser o nosso único Senhor, único pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vemos muitas histórias e eu já passei por isso. Eu lembro quando meu irmão era pequeno, ele tinha bronquite asmática e era terrível. Era terrível, terrível, terrível. E nós não tínhamos um conhecimento do Senhor, então, aonde pudesse, minha mãe levava o meu irmão para que ele fosse curado num momento de desespero. No momento de desespero. E levava aqui, nós éramos católico não praticante espírita, então ia para um lado, ia para um outro, fazia o que tivesse que fazer para que aquele vale da sombra da morte saísse das nossas vidas. Mas a condição é quando o Senhor é nosso único Senhor, Ele não divide a glória dEle. Ele não divide a glória dEle. Se você está em uma situação difícil, e antes de orar você liga pedindo dinheiro emprestado, o seu Senhor virou o seu irmão com dinheiro. A gente pode, né? A gente tem que abrir a boca. Ninguém vai passar fome aqui. Mas existe um Senhor, um único Senhor.
Em que lugar que eu deposito a minha fé e a minha confiança? É no dinheiro da conta, igual eu falei, do Éder? Não. Eu deposito a minha fé e a minha confiança completamente aos pés do Senhor. Ele é o meu Jeová Jireh. Eu estou dando um exemplo de grana, mas o ponto não é esse. O ponto é, ele não divide a glória dele. E se você se acha autossuficiente, às vezes essa sua autossuficiência está tomando o lugar de Deus e você está deixando de receber a promessa. E está passando pelo vale da sombra da morte com medo. Não sabe o que está acontecendo. Amém? Trabalhar muito e colher pouco. Ageu 1:6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. A gente sabe desse contexto. Pregamos aqui 2 semanas atrás. O povo foi restaurado. Começaram a reconstrução das obras. Pararam a reconstrução das obras. Começaram a reconstruir suas casas. E com a reconstrução das suas casas, eles trabalhavam e não tinham suficiente para manter nem a própria casa dele. Porque eles não tinham reconstruído o altar, o templo, o tabernáculo que havia sido designado para ele. Eles pararam de buscar a presença do Senhor. Eles pararam de buscar o Senhor em primeiro lugar. A condição está em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o mesmo contexto que Deus estava falando para o povo lá em Ageu. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Você não vai trabalhar muito e colher pouco. Você vai trabalhar e vai ter o necessário para a sua vida, porque existe uma promessa, e todas as promessas se valem sobre as nossas vidas. Essa que está em Deuteronômio 28:8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, te abençoará na terra que dá o Senhor teu Deus. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ponto 3. Estar endividado, ao invés de ter sobra para ajudar. Promessa. Deuteronômio 28:12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomará emprestado. Quem vai abrir os céus para que venha chuva sobre os nossos celeiros, sobre a nossa terra, é o Senhor. É o Senhor. E Ele abre e Ele transforma as nossas vidas. Condições são 2. Primeira, obediência. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Tem até um louvor, né? Fala assim. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Ser fiel nas contribuições. Provérbios 3. Nós não pregamos o ministério da prosperidade, mas a gente prega ensino da palavra de Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão os teus vinhos e os teus lagares. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa. E provai-me, nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quando a gente fala de ser fiel nas contribuições, de primícia, mais do que dinheiro, a gente está falando de tempo, a gente está falando de coração. Quanto do meu tempo, da primícia do meu tempo, da minha manhã, da minha tarde, da minha noite, do meu fim de semana, eu entrego ao Senhor. Quem vai colher esse benefício não é Deus, sou eu. Então, às vezes, os meus celeiros estão complicados, porque eu não priorizo Deus em nada. Existe a promessa. Ele vai abrir os tesouros do céu, as chuvas, sobre as nossas vidas. Quais têm sido
as nossas condições. Ser fiel nas contribuições. Provérbios 3. Honra o Senhor com os teus bens. Eu já li isso aqui não, né? Então andou. Isso. Ponto 4. Família incrédula. Existe promessa e existe premissa. Atos 16, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. Condição. Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias de um pastor, e ele estava falando que o primeiro versículo que ele aprendeu da Bíblia foi o Salmo 119, versículo 11. E diz assim, nós até cantamos muito ele: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A mãe dele teve uma estratégia e falou: esse é o primeiro versículo que eu quero que você aprenda. Que você guarde a palavra de Deus no teu coração para que você não peque contra ele. E esse versículo foi o gatilho que fez ele comer a palavra de Deus para que ele conhecesse. Ele tinha 4 anos de idade, ele vinha de uma família que eles têm costume de leitura. 4 ou 9, era bem novinho. Bem novinho. E ele gravou isso e ele guardou esse versículo no coração dele, e a partir daí ele começou a comer a Bíblia, comer a Bíblia. Essa é a nossa responsabilidade com os nossos filhos. A gente tem que ter uma estratégia para que eles aprendam da palavra, que a gente fale com eles, andando pelo caminho, sentado, que a gente escreva nos umbrais da porta, põe na testa, põe na cerca, põe em todo lugar. A palavra de Deus, igual está em Deuteronômio 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, e também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da porta da tua casa. Ensinar a ser modelo, 1 João 2,6, já falei um pouco sobre isso aqui também. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, o Senhor tem para a gente que a nossa família venha a ser crédulo, não incrédula. Uma família separada. Existe essa promessa. Mas cabe a nós, papais, ensinar a palavra para os nossos filhos. Aqui na igreja, nós temos uma contribuição. As pessoas estão ali atrás, tem professores capacitados, que estão sendo capacitados cada vez mais, para trazer a palavra de Deus. Mas, se o exemplo não partir de dentro de casa, nós vamos ter dificuldade. E existe uma promessa, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós tomamos posse dessa promessa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E como tem sido, como tem estado a nossa casa? Vocês anotaram alguma promessa? Quem anotou alguma promessa aquela hora que eu falei? Olha só. Hã? Todo mundo, né? É? Quem lembrou de alguma promessa para a sua vida? Quero ouvir. Pode levantar a mão, pode levantar a mão. Quem lembrou? Quem lembrou? Lembrou, Fabão? É. E qual a distância que está da promessa? Quem lembrou de alguma promessa que não chegou a esse lugar até hoje? Vamos lá, igreja. Vamos lá. Existem as promessas, existem as premissas. Nós temos, de alguma forma, atrapalhado que as promessas do Senhor nos alcancem? Sim ou não? Sim? Quem falou Hélio? Hélio? Pode vir para cá o pessoal do louvor. Queridos, espero que, de alguma forma, a gente possa pegar tudo que foi ministrado e conseguir aplicar na nossa vida para que a gente venha realmente poder caminhar de fé em fé, de glória em glória, pegando aquilo que o Senhor já nos prometeu e analisando as nossas vidas para saber se a gente tem impedido ou não das promessas do Senhor chegarem
até as nossas vidas. A gente vai estar ministrando um louvor. Queria que você ficasse de pé enquanto eu leio a conclusão. Eu queria que nesse momento, você pode começar a tocar aquele louvorzinho, vocês começassem a lembrar das promessas. E eu quero ler a conclusão. Não paremos de nos apresentar diante dele, lembrando das suas promessas. Ao mesmo tempo, busquemos revelação se alguma condição tem sido negligenciada por nós. Em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Outra promessa maravilhosa. O povo que se chama pelo nome dele, se humilhar, orar, buscar a face, se converter dos maus caminhos, então ele vai ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enquanto eles cantam esse louvor, eu quero que você abrace um homem com homem, mulher com mulher. Vamos orar. E você fala para ele: eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Eu tenho alcançado ou eu não tenho alcançado? E eu quero que você ore por essa promessa. Nós vamos clamar até que o Senhor venha sobre nós. Nós vamos clamar até que a gente entenda essa promessa que existe sobre as nossas vidas. Amém?